senhores e senhoras que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do Facebook e do YouTube da Câmara, boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara Municipal de Tietê se reúne na noite de hoje, nesta audiência pública, com a finalidade de abrir espaço para que o Poder Executivo Municipal possa expor para a população relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior das receitas, despesas e demais dados referentes ao atendimento da saúde em nosso município. Essa audiência vem dar cumprimento ao estabelecido no artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar Federal 141, de 13 de janeiro de 2012, bem como também a orientação técnica da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, que orienta a realização da audiência no âmbito das respectivas comissões em cada Casa Legislativa de cada ente da Federação. Participam da audiência também o vereador Jairo de Castro, secretário da comissão, bem como os representantes do Poder Executivo Municipal, Pedro de Paludeto Pazin, o secretário de Saúde de Medicina Preventiva e Raquel de Almeida Coelho, chefe do Departamento de Saúde Especializada. Está também presente os vereadores Mário Júnior, Ângelo Rafael e o Leandro, que é membro do Conselho Municipal de Saúde do nosso município. E, como sempre, nós daremos início com as palavras e a exposição para a Secretaria de Saúde e, no caso, para a Raquel, que fará a exposição de todos os dados, informações desse trimestre que se passou. Pode fazer uso, Raquel. Boa noite, obrigada. Eu vou pedir para tirar a máscara, só para entendimento melhor e também para não ficar... Está bastante calor hoje. Como presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu queria agradecer a presença do nosso conselheiro Leandro, que representa os usuários da saúde do bairro São Pedro. Obrigada, Leandro. E vamos dar início, então, à apresentação, né, das informações. O som tá bom? Tá? Bom, começando, então, né, pela nossa atenção básica, a formação da rede municipal, né, na atenção primária. Nós temos 8 unidades de saúde no total, né? São 4 unidades compostas com equipes de saúde da família, que são os bairros São Pedro, Povo Feliz, Coab e Jardim da Serra, sendo que o São Pedro e a Coab possuem 2 equipes de estratégia de saúde da família. E nós temos o CS2, o Bonanza, o Terras de Santa Maria e a unidade dos 7 Fogões, onde a gente não tem a estratégia de saúde da família. Hoje, a pasta da saúde tem um total de 266 funcionários. Pode passar. Dando sequência na composição dos serviços, também que englobam aí a atenção primária, né, e a rede municipal de saúde, nós temos o laboratório municipal, o centro odontológico, o CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial, né, que é tipo 1, o nosso serviço residencial terapêutico, que é a casa terapêutica, que é tipo 2, a farmácia municipal, onde nós temos o componente básico, o componente estratégico e o componente especializado, que é a farmácia de alto custo, e a vigilância em saúde, que é composta pela vigilância sanitária, epidemiológica, centro de controle de zoonoses e controle de vetores. Pode passar. Saindo da atenção primária, ainda, né, na nossa rede, no município, né, como serviço não próprio, mas aqui já contratado, a gente tem na média e alta complexidade a Santa Casa de Misericórdia de Tietê, né, onde a gente tem uma contratualização, e hoje também a gente tem, né, o atendimento ao Covid. Na contratualização, a gente tem o PA da Santa Casa, as internações que acontecem na clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria e maternidade,
as transferências que ocorrem, né, do nosso PA através da CROSS, que é um sistema que regula as vagas no estado de São Paulo. Nós temos ambulatório médico em 6 especialidades, né? Cardiologia, neuro, ortopedia, otorrino, anestesiologia e vascular. A vascular é uma especialidade nova que começou agora nesse ano, tá? Em janeiro de 2021. A gente até o nosso plano já estava pronto, a gente está estudando para o ano que vem já o plano novo, onde vai estar sendo inserida essa especialidade vascular, mas já está em funcionamento. E na parte de exames, né, nós temos patologia clínica, anatomocitopatologia, raio-x, mamografia, ultrassom, fisioterapia, pequenas cirurgias ambulatoriais e os testes dos bebês, né, da linguinha e da orelhinha. Pode passar? Ainda compondo a rede, né, mas já aí extrapolando para o nível estadual, naqueles serviços que a gente não possui, né, na rede própria, ainda na atenção de média e alta complexidades. Então, nós temos especialidades e pequenas cirurgias que são ofertadas nos AMES de Sorocaba, Salto e Itu e no BOS de Sorocaba. Os hospitais que nos atendem, o CHS, né, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, a Santa Casa de Itu e o novo Hospital Regional de Sorocaba, que é o Adib Jatene. A hemodiálise, nós temos oferta na Clínica Lund, Hospital Evangélico, aliás, oferta não, são instituições que atendem os nossos pacientes, tá? Itu, a Clínica Lund, em Sorocaba, o Hospital Evangélico, também em Sorocaba, o Instituto Hemodinâmico, em Campinas, o Hospital Irmãos Penteado, a Unesp de Botucatu e o Hospital Fornecedores de Cana de Piracicaba. Oncologia adulto, nós temos em São Paulo, no Instituto do Câncer, o Hospital Amaral Carvalho de Jaú, que nos atende bastante, o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o SECAM e o SEOM de Piracicaba e a Unicamp de Campinas. Oncologia infantil, nós temos no Instituto Boldrini Campinas, GEPASSE Sorocaba, Instituto da Criança e GRAAC de São Paulo. Ultrassom, então nós temos um equipamento e serviço próprio, né, que está sendo realizado hoje, o nosso equipamento está na Coab, tá? Nós temos também na contratualização alguns exames de ultrassom. Nós temos os exames de Itu, Salto e Sorocaba e uma terceirização recém-realizada com o Centro Médico São José. Volta, por favor. Tomografia na Santa Casa de Itu e no AME de Salto. E ressonância magnética. Hoje, como é que está a ressonância magnética? A gente tem a nossa lista e quem define aonde vai ser feito é a DRS, tá? Que é a nossa Direção Regional de Sorocaba. Mas a gente também tem uma pequena terceirização no Centro Médico São José. Essas terceirizações são para dar vazão, né, na nossa fila, tá? Pode passar. Nas unidades básicas de saúde, né? Então, os serviços básicos, a gente tem consultas médicas, clínica geral, pediatria e ginecologia. Em especialidades, na rede própria, a gente só tem 2 especialidades, que é uro e geriatria, tá? Consultas não médicas, físio, fono, psicologia, terapia ocupacional e nutrição. Exames, na rede própria, né? Na rede básica, eletrocardiograma, os ultrassons, tá? Que não são todos, e por isso que tem também a terceirização. Então, o que a gente não faz no nosso serviço próprio, né, a gente busca na terceirização e na oferta externa. Serviços de enfermagem em geral são pré e pós-consulta, né, abertura e acompanhamento de pré-natal, aferição de PA, aferição de temperatura, glicemia capilar, os testes rápidos, né, onde a gente vê gravidez, HIV, sífilis e as hepatites. Administração de medicamentos, inalação, coleta de material para exame laboratorial, coleta de Papa Nicolau, né, prevenção do câncer aí do colo do útero, curativos, retirada de pontos e acompanhamento das condicionalidades da saúde dentro do programa Bolsa Família. E as vacinas. Pode passar? E aqui a gente já começa com um pouco dos números de atendimentos, né, e procedimentos que a gente teve nesse segundo quadrimestre, englobando aí maio, junho, julho e agosto. Então, ali chamando a atenção para as consultas médicas, né, por unidade básica, a gente teve um total de quase 13 mil consultas, tá? O número maior aí de consultas está na Coab,
é onde está centralizado o nosso atendimento do CS2 também, né? Então, hoje a Coab também atende os usuários do CS2 e da Coab mesmo, não é? Seguido pelo Povo Feliz, depois o Bonanza, São Pedro, Serra e Santa Maria, né, mais ou menos com os mesmos números. As faltas, né, nas consultas médicas, começando a serem computadas novamente, né, porque com a Covid a gente tinha até deixado de fazer essas anotações de faltas e agora elas estão sendo retomadas também, essas anotações de faltas nas consultas, tá? Então, vejam, por exemplo, ali, né, na Coab, foram 423 faltas, né, é um número até que alto, né? O paciente marca e não vai. Como? O paciente marca e não vai. Isso, faz o agendamento e depois não comparece. Não comparece. Né? Então, acaba tirando a consulta de outra pessoa, né? Exatamente. E a gente teve, então, um total de faltas de 839. Os procedimentos todos, né? Como a gente vai, vocês vão ver depois os comparativos, eles estão sendo cada vez mais realizados, né? Ainda, eu acho que a única coisa que está zerado, as visitas domiciliares também estão sendo retomadas e só as atividades de grupo que ainda não estão, tá, sendo realizadas. Então, ali, ó, puericultura, pré-natal, as visitas domiciliares de médico e enfermagem também, né? A visita domiciliar de ACS. A visita de médico e enfermagem, na estratégia de saúde da família, ela nunca parou, tá? Foi mais mesmo as agentes comunitários de saúde que aí deixaram de fazer as visitas domiciliares. Pode passar? Ainda dando continuidade nos procedimentos da atenção básica, né? Então, ali a coleta do citopatológico de colo uterino, que vem sendo, né, realizado e aumentado também esse número, que a gente precisa, né, buscar o aumento, porque nós temos meta também para alcançar, né, no número de mulheres, né, que tenham feito o exame. Os curativos, aferição de PA, né, eletrocardiograma, ultrassom, que ali o ultrassom aparece só na Coab, né, foram 851 exames realizados no nosso serviço próprio, né. Retirada de pontos, os testes rápidos, administração de medicamentos, pode passar. Inalação, que ainda também era um procedimento que não estava sendo realizado, né? Agora vai sendo retomado, né, devagar. As atividades em grupo, que ainda estão zeradas. Avaliação antropométrica e medição de peso. Glicemia capilar e coleta de exame laboratorial, que também, né, um número que vem aí aumentando, que auxilia, né, o nosso laboratório para não ser feito só a coleta no laboratório. Facilita também o acesso para o usuário. Aí, nos números de procedimentos, então, por unidade básica, né, a gente vê ali um número bem alto na Coab, né, de um total de 11.263 procedimentos, né, seguido pelo São Pedro, que também é uma equipe, né, é uma estratégia que tem 2 equipes, e depois as outras 4 unidades que têm números parecidos, tá? E um total, então, geral de quase 40 mil procedimentos realizados nas nossas unidades básicas. Pode passar. O próximo é um esmiuçar aí das especialidades, né? Nas unidades básicas, mostrando o número de consultas por especialidade, clínica geral, ginecologia e pediatria. As faltas também. Então, ali, o número total de consultas, que foi de 12.844, e o número de faltas, 839, dando aí um percentual de 6,53%, né, de absenteísmo. E aí eu pus os comparativos, para a gente ter uma ideia, né? Eu comparei o primeiro quadrimestre deste ano, que já foi apresentado, e o terceiro quadrimestre de 2019, onde a gente não tinha a Covid. Tá? Então, para ter uma ideia de números. Então, vejam, a gente teve agora quase 13 mil consultas. No primeiro quadrimestre, a gente teve 10.406, ou seja, já aumentou, né? E no terceiro quadrimestre, a gente teve 14.826, quase 15 mil consultas. Então, estamos chegando lá, né? Ver aí se a gente volta à normalidade, né? No nosso atendimento. Mas vejam ali também o número de faltas do terceiro quadrimestre. Teve quase 20% de absenteísmo nas consultas. Foram 2.552 faltas. Ou seja, 2.552 consultas
jogadas no lixo, né? Que não foram aproveitadas, não foram realizadas. Pode passar. O laboratório municipal. Então, também aí a gente já teve um aumento, né, no número de exames realizados. Em comparação com o primeiro quadrimestre, a gente teve 32 mil exames, agora a gente teve 36 mil. E no terceiro quadrimestre, a gente teve 44 mil. Tá? O número de pacientes atendidos, em torno de 1.500 a 1.400 a média. O total foram 5.527 pessoas atendidas nesses 4 meses. Uma média de 430 exames por dia realizados no laboratório e 66 pacientes atendidos. Os exames mais realizados estão sempre entre aqueles 3, né? Que é hemograma completo, dosagem de glicose e análise da urina. E ali, então, os comparativos, né? Para a gente ter uma ideia, que a gente vem aí subindo. Pode passar? No centro odontológico, o centro odontológico é o nosso serviço que está mais devagar, assim, né? Para a retomada. A gente vê pelos comparativos. No terceiro quadrimestre de 2019, a gente teve 3.512 consultas agendadas. E agora a gente teve 1.716. Mais que o primeiro, que foi 1.577, né? Mas ainda está longe, é o dobro, né? A gente consegue atender o dobro disso. Então, é o serviço que está aí mais devagar, até pela questão do risco, enfim, né? Do cuidado em relação ainda à pandemia, tá? Pode passar. Pode passar. O CAPES, nos números também, o CAPES vem aumentando, né, o número de atendimentos. A gente teve ali no atendimento dos médicos, né, dos 2 psiquiatras que a gente tem, foram 469 consultas realizadas e teve 115 faltas, 24,6%, tá, de falta também de paciente que agendou. A atividade que ainda está zerada no CAPES também são os grupos, tá? Porque o CAPES faz bastante atividade em grupo, né? Só que ainda não foi retomado também. Então, eles estão fazendo com 1, 2 pessoas no máximo e pretendendo já essa retomada, né? A partir de já, né? Eles já estão trabalhando em cima de novos protocolos para começar a fazer o atendimento maior. Pode passar. O nosso SRT... tá comendo uns pedacinhos ali em cima, mas tudo bem. O nosso SRT, a gente teve um aumento no número de funcionários, isso era uma coisa que a gente necessitava, né, e buscava já há algum tempo, porque a gente tinha só as cuidadoras e nós temos 6 moradores, né? Não é tão fácil cuidar deles e a gente precisava de mais gente ajudando nesse cuidado, né? No sentido de que as cuidadoras, elas faziam todo o trabalho, né, da residência, né, elas tinham que cuidar deles, mas também faziam a comida e cuidavam da casa. Então, hoje a gente conseguiu uma cozinheira, uma faxineira, né, e a gente tem, além das cuidadoras, tem uma cuidadora diária que fica 8 horas dia, né, então, junto com uma que fica o plantão todo, fica uma 8 horas dia. Então, a gente sempre tem 2 pessoas cuidando, mais a faxineira e mais a cozinheira, tá? Então, assim, isso ajudou bastante o trabalho no CAPES, a gente consegue fazer muito mais coisa com eles, as atividades, né? Então, sair, fazer uma caminhada, então a pessoa pode sair, não tem, porque é difícil, antes não dava para sair porque tinha pouca gente, né? Então, agora dá para fazer, eles estão fazendo atividade física, né? Eles vão em parquinho, vão passear, fazem as caminhadas, às vezes saem para almoçar quando algum restaurante... convida, né, até gratuitamente. Nós temos, né, alguns restaurantes que convidam e eles gostam muito de sair, né? Então isso vem ajudando bastante também na saúde deles, né, na recuperação deles e na inserção social também, que é esse o objetivo da residência terapêutica. Pode passar. Esse aí é o quadro da farmácia nossa municipal do componente básico, né, dos medicamentos essenciais. Então, ali nós temos por mês quantas receitas foram atendidas, né? Dá uma média aí de 373 receitas atendidas por dia. Nós tivemos um total de 31 mil receitas atendidas nesses 4 meses. Ali nós temos um quadro com a origem das receitas, né? Para a gente saber mais ou menos os números, né? Da onde são, quem a gente atende, né? Da onde vêm as receitas. Então, da nossa rede própria mesmo,
foram quase 19 mil receitas, da rede particular 4.936, da Santa Casa 4 mil e pouco também, do ZAME 612, do sindicato 282, e aí as receitas controladas, né, foram 6.551. Em comparação com os outros quadrimestres, no primeiro quadrimestre, mais ou menos aí agora aumentou um pouco, né, porque foram também 31.142, e no terceiro quadrimestre de 2019, quando não havia pandemia, a gente chegou aí a atender 38.337, né, era uma média de 456 receitas atendidas dia. Agora nós estamos aí com uma média de 373, né? Então estamos também subindo. Pode passar. Na farmácia do alto custo, né, do componente especializado, então assim, vocês já sabem, a gente tem uma rotina mensal, né, que ela é bastante burocrática, lembrando que a gente não tem atuação no sentido da aquisição dos medicamentos, né, da farmácia de alto custo, essa é uma responsabilidade do Estado em conjunto com o governo federal, né. Então, a gente só faz as solicitações, manda para a DRS uma lote de documentação, eles mandam, a gente vai buscar os medicamentos e a gente faz a dispensação para os pacientes, tá? Então, geralmente são pacientes que são fixos, né? Usam medicamentos de uso contínuo, medicamentos mais caros, enfim. Tem uma burocracia maior para esse componente, tá? Então, tem o preparo e envio do malote, o recebimento de novos processos, a retirada do malote em Sorocaba, a dispensação dos medicamentos, que geralmente ocorre numa semana, 4 ou 5 dias. Aí são informações do último mês, né? Do mês de agosto. Nós tivemos 709 pacientes atendidos, foram 930 itens solicitados, 56 pacientes não retiraram seus medicamentos por falta do medicamento, tá? Nós tivemos 15 medicamentos em falta e 39 pacientes não apareceram para retirar seus medicamentos. Pediram e não apareceram para retirar. Fazendo um comparativo, só para a gente ter uma ideia também, né, de subida, né? Porque isso aí só aumenta, né, o número de atendimentos. Então a gente teve lá, ó, esse aqui é até diferente, né? Quando a gente não tinha pandemia, você vê que isso aqui não tem muito a ver com a pandemia, é com a necessidade mesmo do medicamento e da pessoa, né? No terceiro quadrimestre foram 550 pacientes atendidos, né? No primeiro 624 e agora a gente já está em 709. E os números de medicamentos solicitados também vêm aumentando. No terceiro quadrimestre 714 itens, no primeiro quadrimestre 832 e agora 930. Pode passar. A vigilância sanitária, né, que também está aí, aumentou bastante o número de inspeções sanitárias realizadas, até pelo fato também da Covid, né, que a vigilância também trabalha bastante aí na fiscalização, né, dos estabelecimentos todos, tanto de saúde quanto da área de alimentos, né. Então, aí aumentou bastante também o número de atendimentos e de procedimentos realizados pela vigilância, tá? Pode passar. A vigilância epidemiológica. Então, nós tivemos acidentes por animal peçonhento. Foram 22 casos notificados, tá? Nesses 4 meses. Atendimento antirrábico humano foram 35. Sífilis foram 3. Violência interpessoal 14. Tuberculose 1. HIV 1. E a dengue foram 370 notificações nesses 4 meses. Então, ali eu queria mostrar também para vocês que o número caiu, né? Graças ao trabalho aí de todo mundo, né? Isso vem caindo. Então, a gente coloquei ali por mês para a gente ter uma ideia das notificações, né? Em maio foram 282 casos notificados, em junho 75, em julho 9 e em agosto 4, né? E o número de casos positivos também. Em maio, desses 282, 101 positivaram, em junho de 75, 24, em julho de 9, 3 e em agosto de 4, 2. Tá? Então, a gente tem um acumulado no ano aí de notificações de dengue de 782 notificações e um acumulado de positivos do ano todo, de janeiro até agosto, de 427. Tá? Pode passar? Ainda na vigilância epidemiológica, as outras atividades. Consultas na especialidade de infectologia, foram 76, isso considerando até julho, tá? Porque em agosto, a gente teve uma dificuldade com um médico clínico geral na rede, porque a gente teve pedido de exoneração, né? E assim, a gente tem muito atendimento, precisa muito de clínico geral na rede, né?
e a gente acabou solicitando para a doutora Érica, porque ela é clínica geral, pedimos para ela apoiar o atendimento de clínica geral, tá? Tendo em vista que nós temos a especialidade de infecto na rede do Estado, tá? Então, assim, eu até coloquei ali para vocês saberem que ninguém ficou sem atendimento. A gente já fez novos agendamentos. Em agosto foram 21 agendamentos, em setembro foram 28 agendamentos para pacientes, tá? Então, assim, esses pacientes não estão desassistidos, tá? Eles continuam tendo o médico à disposição. O número de nascidos vivos residentes de Tietê nesse período foi de 128 nascimentos. O número total de óbitos foi 144. Por doenças crônicas não transmissíveis foram 15 óbitos. Mulheres em idade fértil tivemos 13 óbitos. Menor de 1 ano tivemos 2 óbitos e mais 2 óbitos fetais. E pela Covid-19 nós tivemos um total de 45 óbitos, tá? Então foi o período que a gente mais teve óbitos relacionado à Covid. Eu também mais coloquei para ver que está decaindo também. Então a gente teve, nesse período, em maio foram 10 óbitos, em junho foram 21, em julho foram 12 e em agosto foram 2. Os envios de exames, então assim, a VE trabalhou bastante também, né? Haja visto o número de exames, quase 3.000 amostras encaminhadas para o Adolfo Lutz. E o número total de vacinas aplicadas de 3.151. Esse é um número também que a gente vai trabalhando para subir nas nossas unidades básicas, né? A gente precisa aumentar aí esse número de vacinação, principalmente de crianças, né? Porque a gente também tem aí as metas para estar alcançando na vacinação infantil. Pode passar? Zoonoses. No canil municipal, em agosto, a gente estava lá então com 29 cães e 38 gatos abrigados. As atividades de rotina, né, que eles têm, limpeza, alimentação, tratamento médico veterinário, controle de estoque de ração e medicamentos e uma atividade de pulverização. Pode passar? Ainda na parte de zoonoses, vacinação contra a raiva de rotina, né? Então aqui foi feito, no entanto eu não recebi a questão do número de animais vacinados. Eu conversei com a Juliana, nossa veterinária, pedi para ela, para que numa próxima oportunidade ela informe para a gente o número, porque ela informava antes e agora ela colocou só sim e não. Então eu pedi para ela estar colocando o número de animais vacinados. Animais capturados foi 0, amostras enviadas para o laboratório foram 4, as castrações de urgência foram 17, acompanhamento de mordida de animais, né, suspeita de raiva, no caso que fica em acompanhamento, foram 29, orientação sobre a raiva e demais doenças, 1, orientação sobre animais peçonhentos foram 20, encaminhamento para proteção animal não teve. As coletas de amostras do programa ProAgua foram 88, né? Isso aqui é um programa do governo, a gente atende, são 22 amostras coletadas por mês. E o acompanhamento de picada de animais peçonhentos foram 16 nesse período. Pode passar? Ainda no atendimento à população, as reclamações, né? Reclamação de incômodos de vizinhos, mau cheiro, sujeira, destinação inadequada de dejetos de animais foram 9. Reclamação de galinheiros e chiqueiros na área urbana foram 7. Animais agressivos foram 5. Reclamação de animais com donos doentes e sem tratamento, ou seja, em relação a maus tratos e orientações gerais foram 13. Orientações para controle de animais sinantrópicos 3 e visita e orientação sobre posse responsável foram 8. Pode passar? Atendimento a animais de rua pelo controle de zoonoses. Foram recolhidos 3 cães e 7 gatos mortos, tá? Animais atropelados recolhidos foi 1 cão e 3 gatos. Atendimento clínico de animais de rua, 6 cães e 7 gatos. E tratamento e acompanhamento de animais de rua recolhidos, 4 cães e 6 gatos. Pode passar? O controle de vetores. Aqui no controle de vetores, a gente teve 6 agentes, eu acho, se não me falha a memória, que foram contratados. Isso aqui era uma meta que a gente tinha, não sei se vocês lembram, a gente sempre comentava que faltava funcionário nessa equipe, né? Agente de combate a endemias. E aí a gente teve, então, uma contratação, essa equipe foi aumentada, os agentes foram treinados em junho, e aí a gente já vê, então, né, a melhora aí do serviço. A gente teve um total de imóveis visitados de quase 13.000 imóveis, sendo que a gente tinha uma meta, né, a gente tem uma meta de visitar 80% do total de imóveis do município por trimestre, né? Ou seja, a gente teria que visitar 4.250 imóveis por mês.
E eu vi agora em agosto, né, a gente foram quase mais de 6 mil imóveis visitados. Então, assim, é a primeira vez aí que a gente está passando aí uma meta que a gente tinha, né, graças a essas contratações aí que aconteceram e o pessoal novo aí que está com gás e está trabalhando. Então, Raquel, isso, assim, só muito uma bom. parte. Quantos agentes tem lá agora? Agora eu acho que são 9. 9. É. Que bom. Deu uma fluida boa, né? Ah, sim, é. Pode passar? Vamos entrar na parte de transportes. Isso aqui é assim, transportes vem mudando bastante, né? Com as terceirizações, então assim, vocês vão ver os comparativos de quadrimestre, cada quadrimestre é uma diferença aqui nas informações, né? Aqui é a frota própria. Então, assim, a maioria das viagens aqui da frota própria são as próprias ambulâncias mesmo, que é a nossa frota, né? Que o transporte eletivo, né, sanitário, ele está todo terceirizado, né, todo contratado. Então, isso aqui são mais as ambulâncias mesmo. Então, ali a gente tem as cidades visitadas, o número da frente são o número de viagens que foi feita para cada uma dessas cidades, né, que foram realizadas. A gente teve um total de 396 viagens realizadas, né, uma média de 4 a 5 viagens dia com a nossa frota. Uma média de 8 pessoas transportadas dia, então assim, vejam que é um número, né, relativo com ambulância mesmo, que é 1 ou 2 pessoas, né, geralmente. Há uma média de 769 quilômetros rodados por dia, e ali também a gente tem informação da diária dos motoristas. Então, lá no terceiro quadrimestre de 2019, né, a gente não tinha, a gente já tinha terceirização, mas eu acho que era pouca, né? Estou olhando por hoje, não lembrava. Ou não tinha nada? Não tinham 3 contratados? Não? Bom, então tá, não tinha nada. Então vejam ali, a gente teve um total de viagens de 1.505, né? Foram 5.124 pessoas transportadas e 274 mil quilômetros rodados. No primeiro quadrimestre desse ano, a gente teve 408 viagens, 878 pessoas transportadas, 70 mil quilômetros rodados. Pode passar, aí vocês vão ver na parte da terceirização, né? Então aqui, essa empresa LMF, que foi a partir de agosto de 2020. Então ali tem a oferta de veículos que eles fazem para a gente, né? Não significa que a gente vai usar tudo isso daí por dia. Como eu já falei, é em cima da necessidade, né? Dependendo do dia. Vai o veículo que, de acordo com o número de transportados que a gente tem que fazer, né? Então, aí foram 434 viagens, 1.192 pessoas e 93 mil quilômetros rodados. Fazendo um comparativo com o primeiro quadrimestre, não é? Vocês podem ver que aumentou o número de viagens aí já nesse quadrimestre, né? De 304 para 434, 1.018 pessoas para 1.192 e de 73 mil quilômetros rodados para 93 mil. Pode passar. A gente já tinha, ó, se não me engano são 3 mesmo que a gente tinha em 2019, tá? Porque, volte um pouquinho para mim. Quando tá só um quadrinho, é porque esse não tinha lá atrás, né? Então só tem esse quadrinho comparativo com o primeiro quadrimestre. Agora pode ir para o outro. A Tieteense é a empresa que, assim, que a gente mais tem, né, oferta de veículos, tá? Então foram aí 990 viagens realizadas, 3.704 pessoas transportadas e quase 200 mil quilômetros rodados. Fazendo um comparativo, a Tieteense já trabalhava com a gente lá no terceiro quadrimestre de 2019. Ela fez 154 viagens, transportou 2.964 pessoas e rodou 30 mil quilômetros. Então vejam a diferença, né, para esse quadrimestre de agora. Pode passar? A empresa Silvio Antunes também começou a partir de agosto de 2020, então eu só tenho o comparativo do primeiro quadrimestre. Ela fez 97 viagens, transportou 1.191 pessoas e rodou 21 mil quilômetros. No primeiro quadrimestre, a gente teve aqui uma diminuição no número de viagens, até uma diminuição grande, porém, a gente teve um aumento no número de pessoas transportadas. Tá? Pode passar? A Scatur também já trabalhava com a gente lá
no final de 2019, começou em fevereiro de 2019. Nesse quadrimestre ela fez 128 viagens, transportou 1.155 pessoas e rodou 26 mil quilômetros. No primeiro quadrimestre, comparando com esse, a gente teve um pequeno aumento no número de viagens, diminuição no número de pessoas transportadas, mas enfim, né, os números são parecidos. Já no terceiro quadrimestre de 2019, vejam que também o número era maior, tá? Bem maior. Pode passar? A empresa RD também já trabalhava com a gente, né? A RD faz só o destino de Jaú, né? Então, nesse quadrimestre ela fez 74 viagens, ali dá uma média de 0,88 viagens dia. Por quê? Às vezes tem viagem, às vezes não tem, tá? 374 pessoas transportadas e quase 33 mil quilômetros rodados. Num comparativo, né, a gente teve um pequeno aumento no número de viagens, uma pequena diminuição no número de pessoas transportadas. Comparando com o terceiro quadrimestre, né, a gente teve aí uma diminuição. Pode passar? Bom, fazendo um comparativo geral, né, do primeiro quadrimestre com o segundo e o terceiro de 2019. Os números não são muito diferentes, né? Tanto quanto a gente tinha frota própria como agora. Eu acho que agora o serviço está bem mais a favor do usuário, né? No sentido de que o paciente, antes a gente tinha às vezes 1, 2 viagens para um lugar, ele tinha que ficar esperando, então agora o transporte, vamos falar que está mais individualizado, né? Então aquele paciente que vai fazer um tratamento não precisa ficar até 10 horas da noite para voltar, né? Então ele já volta porque depois tem um outro transporte que vai. Então eu acho assim que melhorou bastante o serviço de transporte e ele está atendendo mais a necessidade do paciente, tá? Pode passar? Bom, sobre a Covid, né? Eu tirei todos aqueles quadros que tinham de antes de histórico, né? Porque a gente já sabe mais ou menos a história da Covid, né? Então eu deixei mais a realidade aqui do que de como está hoje ainda o atendimento da Covid no município. Então a gente ainda está naquele cenário 3 que era de alta demanda, sendo que a gente teve uma diminuição, tá? Então, vocês vão ver os números depois. Mas a gente ainda está mantendo o serviço centralizado de atendimento de Covid lá no CS2 e com aquela redistribuição na rede, né? De que crianças são atendidas na Serra, gestantes na Coab e os adultos estão lá no Bonanza, certo? E as outras unidades funcionando normalmente. Então a gente teve a nossa USG, né, que é o Centro Covid. Hoje ele teve um novo repasse, tá, de recurso, através da portaria GMMS 2010, agora de 18 de agosto, onde a gente recebeu mais 3 parcelas de 60 mil, tá, para as competências, funcionamento do serviço de julho até setembro, né, até esse mês aqui que a gente está. Como é que está funcionando essa unidade? Então ela continua lá com 3 médicos trabalhando diariamente, tá? Um médico das 7h30 às 11h30, o outro das 9 às 13 e um das 13 às 16. Tem 2 enfermeiras formalizando aí, fazendo 80 horas semanais de trabalho e 2 auxiliares de enfermagem também com 80 horas de trabalho. Além desses profissionais que fazem parte da equipe, né, que estão na normativa do Centro Covid, que a gente tem que atender com o número de profissionais e a carga horária também para estar recebendo esse recurso, né? Porque senão a gente não recebe o recurso do Ministério. A gente também tem os nossos funcionários, né, que continuam lá. A gente tem um técnico em laboratório que faz todos os exames, né? A gente tem, acho que mais uma enfermeira, mais um auxiliar de enfermagem e o pessoal da limpeza, tá? Pode passar? Na Santa Casa, como é que está agora, né? Por quê? Porque tendo em vista a queda no número de atendimentos, é lógico que a Santa Casa, né, estava com um custo altíssimo, né, para manter a equipe, tá? Atendendo só a Covid. Então teve uma reorganização no atendimento da Santa Casa, tanto físico lá dentro, quanto na equipe que está atendendo, tá? Porque não tem como manter uma equipe lá gigantesca, que tinha quase 50 funcionários, para estar atendendo agora o número que caiu de 600 pessoas, já está atendendo 50, 60, e no número de internados, que chegou a ter 32, hoje tem 2, 1, 2,
não é? Então teve uma reorganização. Como é que está isso agora? Então hoje está sendo feita uma triagem que é feita no próprio PA convencional, tá? Então foi desmontado aquele PA da parte de cima. Então é feita uma triagem e caso tenha sintomas de Covid é encaminhado para uma sala específica, né, isolada para atendimento, tá? Hoje não tem ninguém internado. Não, tem. Tem pessoas Tem, internadas um, na dois Santa Casa internados. hoje? Eu não vi o último boletim. Um só, né? É, Graças a Deus. eu não vi hoje, mas ainda está saindo o boletim, sai diário com o número de internados. Então, o leito de emergência, a única coisa que continua no piso superior é o leito de emergência, tá? Então, se a pessoa já chega passando mal, já está em estado de coisa, é atendido na parte de cima, que ainda foi deixado, tá? O leito de emergência lá em cima. No caso de médicos, o PA está trabalhando com 2 médicos, então, por exemplo, se chega esse paciente urgente ainda, que está precisando de um atendimento emergencial de Covid, sobe um médico do PA para atender em cima, tá? E fica um na parte de baixo. A ala de internação, ela está no SUS agora, tá? Em quartos isolados, então eles separaram 2 quartos, mas saiu daquela ala da pediatria lá em cima, então agora está no próprio SUS em 2 quartos isolados. Lógico que mantendo todos os cuidados, né? Enfim, toda a utilização de EPI, enfim, tudo isso continua, né? Então hoje nós estamos com 6 leitos clínicos, tá? Sendo um desses leitos infantil, sendo que esse leito infantil está na pediatria SUS. Isso é a informação que está também hoje junto à DRS, tá? Isso é o que foi confirmado para a DRS, que está oficiado, enfim. Então a gente tinha lá 13 leitos, depois chegou a 22, depois foi para 32 e hoje são 6, tá? Então a equipe hoje é compartilhada com o PA, né, na questão dos médicos, do enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem, fisioterapeuta, que a gente tinha 2, hoje tem 1, tá? O psicólogo saiu, tá? Que antes tinha um psicólogo também, então hoje não tem. E continua mantendo o serviço de limpeza. Pode passar? Os números de atendimentos. Então aqui, da Santa Casa e do Centro Covid, nesse segundo quadrimestre. Então ali eu coloquei por mês, né, para a gente ver as oscilações, porque oscilou bastante, né? Se a gente vê ali na Santa Casa, então assim, no segundo quadrimestre a gente teve um total de 3.739 atendimentos. E foram 170 internações. Do número de atendimentos, considerando o percentual de internações, foi 4,6% de internações, tá? Em janeiro, a gente vê a sequência ali, foram 792 atendimentos, depois 487, 1.027, 738, depois em maio, 1.275, em junho, 1.502, em julho, 693, e em agosto, 269. Então a gente teve subidas e descidas, sendo que agora a gente está aí, a gente teve um pico de novo em junho, né, de atendimento, que foi quando a gente chegou lá, acho que foi final de maio, começo de junho, que teve 32, né, leitos, que teve 32 pessoas internadas. E uma média de 30 atendimentos dia, né, na Santa Casa, considerando as 24 horas. Já no Centro Covid, a gente teve um total de 2.594 atendimentos, e aí também segue a mesma coisa da Santa Casa, né? E assim, na questão de oscilação. Janeiro, 342, 255, 351, 337, maio, 639, junho, 1.136, julho, 439 e agosto, 380. E também com uma média de 30 atendimentos dia, só que considerando o nosso dia de 8 horas, tá? Foram realizados 743 testes rápidos e 1.092 RT-PCRs nesse segundo quadrimestre. Ali eu coloquei um comparativo de internação, né, do primeiro e do segundo quadrimestre. Então veja que no primeiro quadrimestre a gente teve 133 internados, no segundo 170. Mas aí a questão da faixa etária, né? Então vejam ali, né, de 0 a 19 anos, no primeiro quadrimestre, a gente teve uma internação. Nesse quadrimestre, nenhuma. De 0 a 19. De 20 a 29, no primeiro foram 4, agora foram 7. De 30 a 39, no primeiro 21, agora 21. Igual. 40 a 49 anos, 25 no primeiro quadrimestre e agora 51. De 50 a 59, 25, agora 46.
60 a 69, 24, agora 17. E de 70 anos mais, a gente teve 33 no primeiro quadrimestre e agora 28. Então, assim, nas idades mais elevadas, a gente teve uma diminuição no número de internações, tá? E aí a gente teve na faixa etária aí mais de 30 a 59, que foi onde ficou o maior número de internados. Pode passar? A vacinação Covid, essa informação aí do dia 14, né, do total de doses aplicadas, 51.354, acho que agora já deve estar maior, né? Primeira dose, 31.163, segunda dose, 19.068 e dose única, 1.123. Bom, se a gente somar aí segunda dose com dose única, 20 mil, é metade da população, né, já estaria aí com o esquema completo de vacinação, né? Se a gente pensar em esquema completo. Pode passar? Um pouquinho do serviço da Santa Casa aqui em relação à contratualização, tá? Essas informações aqui eu vou começar a trazer para vocês, né? Nunca tinha trazido, vou começar a trazer para vocês saberem um pouco também de como que funciona, né, essa contratualização da Santa Casa. Bom, a gente tem uma contratação que é de números, que é por mês, né? Mas ali eu coloquei, logicamente, né, multiplicando por 4 para a gente saber o quadrimestre, e eu tenho o resultado do que foi realizado, né, no quadrimestre. Então, aqui são as consultas em especialidades que a gente tem contratadas. Então, como eu falei lá atrás, né? Anestesiologia, cardiologia, neuro, oftalmo, ortopedia, otorrino e vascular. O número de consultas contratadas no quadrimestre e o número de consultas realizadas. Ali, se a gente vê, no total seriam 796 consultas e foi realizado 671. Ali está inserido já a especialidade vascular, tá? Que já começou, como eu falei, está sendo realizada, porém não consta na contratualização ainda. Ela vai passar a constar a partir do ano que vem, tá? Porque o plano ele é anual, certo? Na questão da oftalmologia, né, a gente tem ali zerado, porque até então, né, a contratação de quem fazia era o CPCO, né? E hoje, como o Dr. Pedro assumiu a provedoria da Santa Casa, então o CPCO não pode mais realizar as consultas de oftalmo. Então, a gente está aí, a secretaria, a gente está no momento a gente está elaborando um memorial descritivo para a gente estar fazendo uma contratação também, para terceirizar e tentar diminuir um pouco essa nossa fila da oftalmo, que é uma das maiores filas de demanda reprimida que a gente tem, tá? Por que dificultou que não foi feito isso ainda, né? Os nossos funcionários, a gente tem as enfermeiras, que a gente precisa sentar e discutir os assuntos, que estão trabalhando na vacinação Covid lá embaixo ainda, né? Então, a gente está meio que aí devagar ainda para fazer isso, porque a gente precisa dos funcionários para a gente estar discutindo. Eu peço uma parte? Você tem o número de pessoas que está na fila ou não? Então, o último levantamento que eu tenho é de junho, isso aqui é junho, não sei se é maio ou junho desse ano, estavam em torno de 1.400 pessoas aguardando. É a maior fila. Pode passar. Aqui na parte dos exames, né? Então a gente tem aí, seria um total de 9.168 procedimentos a serem realizados. Foram realizados 10.855. Então isso aqui também são metas, né? E a gente vê que aqui nesse caso extrapolou aí a meta, né, que a gente tinha na contratualização. Então, a gente tem nos exames, os exames são patologia clínica, anátomo-patológico, raio-x, né? Então, veja ali, a gente tem 836 raio-x contratados por mês para serem realizados. Então, foram realizados 3.344, somando os 4 meses seriam 3.344 e foram realizados 3.855. Mamografia, fisioterapia, que são as sessões de físio, os exames de ultrassom. Então, a gente tem lá na Santa Casa mais 80 exames contratados por mês, tá? De ultrassom. Cirurgias ambulatoriais, são 3 por mês. E os testes dos bebês, né? Que são 30, que aqui caminha de acordo com a média de nascimentos também que a gente tem da cidade, tá? Pode passar? No PA, a gente tem aí, na contratação, seriam 2.600 atendimentos por mês.
Então, somando 4 meses, dariam 10.400 e foram realizados 10.769. Então, também extrapolou aí um pouquinho, né, do que a gente tinha colocado. E nas internações também não é diferente, né? A gente tem, as internações a gente computa por diárias, tá? De internação. A gente tem a clínica médica, que é o nosso maior número, que tem 210 diárias contratadas, na maternidade são 60 e na pediatria são 19. Por quadrimestre dariam 1.156 diárias e foram realizadas 1.385. Então a gente vê aqui que na Santa Casa os números, né, estão um pouquinho aí passando, né? Mas isso é assim mesmo, é dinâmico, né? Depende do ano e a gente vai trabalhando em cima da realidade. Então a gente já fez uma reunião, agora recente, e a gente já está discutindo então o novo plano e a gente vai sempre ajustando as novas realidades. Pode passar? Entrando na parte financeira, né? Então a receita orçamentária estimada e total do município para 2021 é de 157 milhões. O orçamento estimado da saúde é de quase 32 milhões. O total da despesa liquidada da saúde, considerando de janeiro até agosto, é de 17.376.714,53 com recursos próprios. A porcentagem de aplicação está em 21,68%, né? Lembrando que o município tem aquela obrigatoriedade de 15%. Pode passar? Considerando aí as despesas totais dos recursos próprios, né? A despesa total com a saúde de janeiro a agosto foi de 23.305.18755. Esmiuçando um pouco essa despesa entre as maiores áreas, né? Atenção básica, média e alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica. Atenção básica, recursos próprios, 8.035.000, de uma despesa total de 10.523. Na assistência de média e alta complexidade, onde entra a Santa Casa, né? De uma despesa total aí de 10.539.000, 7.613.000 com recursos próprios. A vigilância em saúde, de um total de despesa de 1.395.000, 1.161.000 com recursos próprios. E da assistência farmacêutica, de uma despesa total de 846.410, aí recursos próprios 566. Tá? Pode passar? Os repasses, né, com recursos provenientes de transferências. Do governo federal, a gente teve de janeiro a agosto um total de repasse de 4.910.696,19. Do governo estadual, 2.631.211,60. Outras receitas, 55.245,56. Um total geral de 7.597.153,35. Pode passar? Em relação à Santa Casa, né? Então, assim, quanto que foi pago até agora? Na contratualização, né? O último contrato assinado foi em 1/1/2021. Esse contrato, o valor mensal dele é de 906.154,38. Então, o valor pago no segundo quadrimestre foi de 3.624.617,52 e o acumulado do ano, de janeiro até agora, 7.249.235,04. Isso aqui é a contratualização, tá? Agora eu vou mostrar a Covid, os gastos. Então, nesse ano de 2021, nós já assinamos, foram 4 termos de colaboração, tá? Sendo o primeiro de 690.000, que cobriu janeiro e fevereiro. O segundo, no valor de 800.000, que cobriu março e abril. Depois, houve um novo termo de colaboração, que foi o número 3, que foi para a aquisição de 2 ventiladores pulmonares, no valor de 167.000, que passou aqui, né, pela Câmara. E o último termo de colaboração, que é o número 4, que também passou aqui pela Câmara, que é no valor de 3.200.000, que seria para cobrir de maio até dezembro. Então, dando um total aí de 4.857.000. Isso o custo desse ano da Covid, tá? Na Santa Casa, para o atendimento e assistência hospitalar. Eu acho que está faltando, quanto que tem para passar lá? Desses 3.200.000, acho que está faltando só... Tem 600, porque a gente teve aquele boom de junho lá, né? Maio, final de maio, começo de junho, que teve 32 internados,
E estourou esse orçamento aí, né? Tinha uma previsão e foi embora a previsão, né? A gente teve aí, a média de gasto era de 400 mil mês, né? E aí foi para 800 quando chegou em julho. Então, por isso, dessa realidade aí agora. Pode passar? Bom, é isso que eu tinha para apresentar de informações. Agradeço vocês terem ouvido, o pessoal que está em casa também. E agora a gente pode abrir para os questionamentos. Bom, dando sequência aqui à audiência pública, viriam perguntas da minha parte. Eu vou fazer a pergunta depois, porque eu vou abrir oportunidade para os demais vereadores, que nas audiências públicas a gente acaba sempre fazendo as perguntas primeiro, e os vereadores participantes acabam ficando por último, e às vezes não dá nem tempo de questionarem, né? Então vamos dar oportunidade para todo mundo. O senhor quer fazer alguma questão, Jair? Então, use o microfone, faz favor. Eu vou fazer o questionamento, Raquel, sobre o transporte público, que daquela vez eu falei, né? Então, eu tropiquei nesse quadrimestre de novo. Duas viagens em Sorocaba. O paciente foi internado na Santa Casa com o braço quebrado. Ele marcou a ambulância. Ele ficou na casa, aguardando uma vaga de cirurgia em Sorocaba. Acharam a vaga, ele marcou a ambulância e a ambulância não levou. Então, acabou ligando para mim, eu dando um jeito, levando em cima da hora, né? Porque sempre quebra do lado do vereador. Depois, no dia 28, ele marcou retorno, dia 28 do mês passado, marcou a ambulância de novo, a ambulância não foi de novo. Tive que mandar de novo. Então, eu tenho esses dois questionamentos para questionar, né? Sobre mais capricho, porque o paciente, assim, quando marca uma ambulância que ele não vai, sempre ele recorre a gente, né? Então, então você, em cima da hora, tem que estar dando um jeito, né? Então, vereador, assim, isso não, desculpe, mas não acontece. Então, assim, a gente precisa, agora fica meio difícil de falar, porque assim, a gente precisa levantar, né? Questão de quem para onde ia, o nome. Inclusive o nome da pessoa chama Leonardo de Souza. E foi eu que fiz a ocorrência dele, que ele estava jogando bola, jogando pelada lá no sítio, quebrou o braço. Daí, como eu estava passando na hora, eu joguei no carro e trouxe para Santa Casa, em cima da hora, no domingo. Está entendendo? Então, dessa vez, esse rapazinho pisaram legal, porque da outra vez que eu mandei o cara em Barueri, falou que é porque o cara tinha agendado a consulta lá, né? Sim. Aí tudo bem, mas aqui na Santa Casa do Tietê, agendado aqui para o Tietê, não levou, eu não levei, eu paguei para levar, as duas vezes. Entendeu? Então, tem que levantar para a gente poder falar alguma coisa. Aqui, sem informação, fica difícil de estar falando, né? Questionamento, né? Você está entendendo? Mais alguma colocação? Não, é isso aí, Júlio. Vou abrir agora para os demais vereadores. Mário, o senhor quer fazer alguma colocação? Sim. Ou uma pergunta, melhor dizendo? Boa noite a todos. Boa noite a quem nos assiste, as pessoas que estão presentes aqui. Boa noite, Raquel, Pazinho. Primeiramente, agradecer a presença da Raquel, do senhor Pazinho aqui. A Raquel é uma pessoa muito competente no que faz. Eu fico feliz em escutar você, viu, Raquel? Obrigada. Quero aqui parabenizar, principalmente a farmácia de alto custo, que a gente vê a necessidade do povo sendo aí atendido, né? A farmácia de alto custo Tietê é muito boa. E, claro, tem uma falha assim de remédio, uma falta pequena de remédio, mas isso é problema governamental, no caso, eu acho, né? Não vem ser do caso aqui da própria de vocês. Isso, a falta. É uma aquisição feita pelo Estado, como eu falei, né? O que a gente está vendo está tendo muita pessoa procurando, né? Cada vez parece que aumenta mais. Sim. E se vocês estão pensando, se é através de vocês que a gente consegue uma ampliação dessa farmácia, estão pensando em algo nesse sentido? O tamanho da farmácia, entendeu, Pazinho? Boa noite a todos. Sempre uma preocupação da Secretaria de Saúde oferecer à nossa população o melhor atendimento possível. Na questão que o Jairo levantou, de uma possível falha no transporte,
a gente precisa saber mais detalhes para levantar de onde partiu essa falha, porque nada justifica uma falha de deixar um paciente sem ser atendido, mesmo porque a gente tem um grande número de empresas contratadas, que é para não ocorrer essas falhas, e também nós temos nossos meios de transporte. Mas o que eu fiquei sabendo por alto é que houve um equívoco, não sei se é esse o caso, mas num atendimento, num transporte de um paciente, que ficou determinado que o paciente teria que esperar no posto de saúde. E o veículo estava no posto de saúde, esperou por mais de meia hora e o paciente não apareceu. E um desses pacientes, no fim, depois ele acabou ligando, ele estava esperando na casa dele, mas ele não avisou. E a gente não coleta, dificilmente faz a coleta na casa, só em casos especiais a gente marca locais determinados para essa partida. Então, esse é um esclarecimento que eu ia fazer nessa parte. Mas nós estamos abertos lá na Secretaria, Jair, para a gente prestar todas as informações e apurar o que houve, porque a gente não pode admitir falha desse tipo. Pode ocorrer? Pode, porque ser humano é falho, mas a gente tem que corrigir e procurar a maneira para não acontecer. Agora, na questão da farmácia municipal, é a preocupação da Secretaria, a preocupação da Prefeitura, do prefeito, da gente dar sempre um atendimento de primeira, o atendimento melhor possível, porque a gente nota que a procura é grande e nós já temos um projeto, inclusive estamos debatendo ainda com o Departamento de Obras, da mudança da nossa farmácia municipal, do local que ela está, lá para uma área mais central, que é ali onde era o velório municipal antigo. E ali ele oferece muito mais condições, tem muito mais espaço, mais comodidade para atender os nossos pacientes. E nós estamos já em fase de finalização do projeto para iniciarmos a reforma daquele prédio e implantarmos lá a nossa farmácia municipal. E também porque na Secretaria de Saúde o espaço está ficando pequeno na área administrativa e na área de administração, quer dizer, da Secretaria. E a gente precisa de um espaço maior, inclusive, para ampliação de quadro de pessoas, para a gente poder atender a demanda da saúde de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais tranquila, mas eu acredito que dentro de 60 ou 90 dias no máximo, essas reformas desse prédio já estarão se iniciando. Alguma indagação, Marcos? Sim, eu fico aqui, estamos com bastante notícia boa, né, esse quadrimestre, que a gente viu aí a queda grande da dengue, que estava aí muito pesada em Tietê, realmente, né? Eles fizeram a contratação de um pessoal novo também, né? Que isso aí ajuda muito. Quero aí parabenizar vocês. A qualidade do transporte, que é muito importante para os nossos doentes, que vocês estão aí acolhendo, né, os doentes e está distribuindo bem, né, usando, a gente está vendo que rodou menos, com mais pessoas em bastante situações, dando qualidade para o atendimento deles. Nessa parte do transporte, eu queria frisar que nós implantamos já também, que a Raquel explicou, às vezes um veículo ele saía de manhã e voltava à noite. E hoje nós estamos fazendo, numa modalidade dessa, nós fazemos 2 transportes, um de manhã e outro à tarde, para que uma pessoa que tenha uma consulta realizada de manhã não espere até o final da tarde para retornar. Então, a gente está disponibilizando 2 veículos, é por isso que tem aumentado, diminuído o número médio de paciente por veículo e aumentado a quilometragem rodada. É em função desse atendimento, né, que nós estamos implantando. Mário, mais alguma questão? Sim, é rápido. A única coisa que não chegou num ponto ideal ainda, acho que é o centro odontológico, né, Raquel, que está ainda em fase de crescimento, aí, vamos falar assim, de atendimento, né? Sim. Que está faltando, né? E agora que se pegaram um pouquinho de problema na oftalmologia, né? Que está faltando, né? Estamos sem opção de oftalmologista, né, no momento. Inclusive, amanhã, nós vamos ter uma reunião da Secretaria de Saúde para tratar esse assunto também. Nós temos um estudo na Secretaria para fazer a contratação
desses profissionais ou de uma empresa para atender essas demandas, e outras demandas também que a gente ainda tem represada e que a gente se preocupa em atender, e provavelmente a gente vai resolver de uma forma que possa dar esse atendimento o mais breve, o mais rápido possível à nossa população. Obrigado, Pazinho. Obrigado, Raquel. Ângelo, você quer fazer alguma colocação? Só uma colocação, presidente. Claro. Apenas parabenizar, né, o trabalho, enaltecer o trabalho da Secretaria de Saúde. Nós sabemos que a Secretaria de Saúde do município de Tietê é uma Secretaria de Saúde diferenciada. Nós sabemos que, se compararmos a região, o transporte, a farmácia, alto custo, enfim, a Secretaria de Saúde de Tietê é um grande destaque, né? Então, por conta disso, apenas enaltecer e parabenizar o trabalho de vocês, parabenizar a Raquel pela brilhante apresentação, né? Nós sabemos que você tem muito conhecimento e talvez o tempo seja pequeno, né, frente a toda essa demanda, mas apenas essa questão mesmo, presidente. Agradeço. Obrigado. Bom, Leandro, do Conselho Municipal de Saúde, o presidente tem alguma colocação? Quer fazer algum questionamento? Bom, queria só parabenizar o vereador Jairo Claro. pela colocação dele sobre o transporte, que é bom ver que a gente tem o Legislativo cumprindo a sua função de investigar o que está acontecendo ou não. E lembrar, eu sou usuário do Serviço Público de Saúde, então eu sei falar um pouco o que acontece, o que não acontece, o que a gente precisa ou não. E realmente acontece, existem coisas que não são, até a Secretaria acaba não sabendo do que está acontecendo. E as pessoas precisam começar a formalizar essas reclamações a quem é competente, até para arrumar possíveis falhas, possíveis vícios que tenha no sistema de transporte, porque ele é muito complexo, né? São muitas cidades, muitas empresas, e eu já passei por a situação de precisar de transporte e não foi com a Secretaria de Saúde, foi outro caso à parte. Eu sei como é difícil precisar de algo no transporte, ainda mais para outra cidade que é longe e não ter esse serviço. Então, parabéns ao Jairo aí que está defendendo a gente. Só isso? Só isso. Bom, deixa eu fazer também minhas indagações agora. Senhor, queria agradecer também a presença do Pazinho, a Raquel, que sempre estão aqui, né, trazendo informações tão importantes. Saúde é fundamental no município, nós sabemos disso. E agradecer sempre a presença aí de todos, dos vereadores, do Leandro. Agora, Raquel e Pazinho, né? O retorno da infectologia a ser realizado, eu vi que está sendo feito atendimento, acho isso tem que ser feito mesmo, não tem como, não é? Agora, é lógico que esse transporte para outra localidade, para ser realizado esse acompanhamento em outro município, traz todo um desgaste, tem situações, né? Esses acompanhamentos, tem pessoas que estão doentes, enfim. E o município realizava aqui. Evidente que isso é mais barato, né? Porque você não gasta com transporte, com adicional, e, ao mesmo tempo, você traz um conforto maior para a pessoa que está com esse problema e que tem que fazer esse acompanhamento. Existe uma expectativa disso voltar a acontecer no município de Tietê? Regonha, essa movimentação que nós fizemos, ela é temporária. Que nós precisamos, como a Raquel explicou, uma necessidade extrema de um clínico geral no posto da Coab. Bonanza, né? Bonanza. E a gente tinha notícias, já estava tendo consulta sendo agendada para 60 dias na frente por falta de clínico geral. Então, nós não tivemos outra alternativa a não ser deslocar a infectologista, que também é clínica geral, para o atendimento nesse posto de saúde. Mas esse atendimento ele vai voltar a ser feito aqui. Assim que a policlínica entrar em funcionamento, lá está previsto o atendimento da infectologia, né? E, inclusive, agora, dessa reunião de amanhã que a gente vai fazer, a gente vai debater esse assunto, a forma de a gente fazer esse retorno para Tietê da forma mais rápida. Apesar de não ser muitos os atendimentos, mas as pessoas que precisam ir, elas realmente têm que se deslocar hoje.
Mas isso, como eu te falei, é temporário. Nós tivemos que adotar essa medida por falta de profissionais que pediram exoneração de cargos, um que pediu exoneração, outro pela demanda, e nós não tivemos outra alternativa. Foi a contragosto, mas tivemos que fazer. Só deixar claro que assim esses pacientes, né, eles são acompanhados pela vigilância epidemiológica, né? Então assim são pacientes contínuos também que são acompanhados. Então assim a consulta médica, né, é essencial ali, né? Então assim ela, como eu falei, ela vai continuar acontecendo, né, mas os pacientes continuam sendo acompanhados pela VE. Outra questão, a previsão para desfazer, existe uma previsão, vocês têm uma estimativa aí para desfazer a central Covid e voltar os postos de saúde no funcionamento normal? Também é uma coisa que a gente está Vamos debater tudo isso, tem essa previsão. Lógico que a gente tem essa necessidade mesmo, né, porque o CS2 é um maior posto que a gente tem, né, onde a gente tem maior número de atendimentos também. Os usuários também que estão sendo atendidos no Bonanza, então voltar esse atendimento, né, no posto que é deles, né, que eles estão acostumados, seria essencial, né? E com a queda no número de atendimentos, então, assim, a gente está conversando para que isso seja, para que volte ao normal, né, para que seja realizado. Nós temos uma questão a respeito do médico da família, né? São unidades, algumas unidades têm, outras não têm. Se eu não me engano, Terra Santa Maria não tem. Bonanza e Centro. CS2. Existe isso porque existe a possibilidade disso ser modificado para que tenha esses bairros também sejam atendidos pelo médico da família? Existe logicamente a possibilidade, e até isso a política nacional, ela preconiza isso, né? A política nacional de atenção primária hoje no país, ela preconiza a estratégia de saúde da família, como sendo 100%. No entanto, assim, isso é minha opinião de observação de anos de trabalho, né? O que a gente vê? Então, assim, realmente, a gente tem 4 unidades no nosso município que tem a estratégia de saúde da família. Qual que é a diferença do funcionamento dela em relação ao CS2, por exemplo, que não tem a estratégia de saúde da família? Porque, assim, a estratégia de saúde da família, cada equipe, ela funciona com um médico generalista, ou clínico geral, no caso, tá? Com enfermeira, com auxiliar de enfermagem e com agentes comunitários de saúde, que geralmente são 6, 7 agentes por equipe, tá? As outras unidades, por exemplo, o CS2, a única função que a gente não tem é o agente comunitário de saúde. E qual que é a necessidade também que a gente enxerga do usuário nosso, no SUS, né? Geralmente, e assim, tem bastante reclamação aqui também, né? Que é os médicos. A mãe chega com a criança na unidade básica de saúde de uma estratégia de saúde da família, ela quer o pediatra. A estratégia de saúde da família não prevê pediatra. Ela tem um médico generalista. É um médico que atende tudo. Então, tudo que chegar na unidade vai ser atendido por esse médico. Aqui, a cultura da nossa cidade, dos nossos usuários, é de preferência sempre por um especialista. Se ela tem um especialista, ela não vai querer passar com o generalista, né? Então, assim, eu acho que tem que ser debatido, tem que ser estudado, né? Até com a participação de todos e até principalmente da sociedade, né? A gente vai ter a oportunidade, até nós estamos para realizar a Conferência Municipal de Saúde, que tem que ser feita ainda esse ano, e é um assunto para ser discutido, né? Com a população mesmo. Se há essa vontade, porque assim, o que a gente vê é isso, a realidade é essa, né? A mãe chega com a criança, ela quer o pediatra. Você fala, não, mas tem o médico generalista. Não, mas eu quero o pediatra. Até a gente já discutiu aqui, até ter pediatra no nosso PA, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que é um assunto a ser discutido, vamos fazer isso. Mas que está na pauta, para debater. Tá. Sim. Pode? Então, conversando com o Dr. Lucas, que atendia no bairro São Pedro, num horário estendido, bem eficiente, inclusive, o serviço que foi apresentado lá. Inclusive, eu gravei um vídeo conversando com ele sobre esse assunto para explicar para a população. Ele é um pediatra, um excelente profissional. Ele explicou muito bem que qualquer médico
clínico geral, ele tem toda a capacidade de atender uma criança, como Sim. um pediatra, que é uma especialidade médica. Uhum. Então, se caso a criança que passa no clínico geral precise de um especialista pediatra, aí sim seria indicado, mas eu acho que por falta de divulgação, por falta de uma campanha de conscientização das pessoas, elas exigem um pediatra porque Perfeito. é cultural essa questão. Então isso Sim. precisa ficar claro para a população, que o clínico geral, ele é a porta de entrada de todas as outras especialidades. Se ele precisar de uma especialidade maior, ele indica-se o especialista. Sim. Eu dei o exemplo do pediatra, mas tem o ginecologista também, Entendi. não é? Mas é que você ter também o programa de atendimento à família, ele não vai impedir que você tenha um especialista no posto. Não, é lógico, aí seria bem melhor, né? Se a gente tivesse as duas coisas. Mas não vai impedir. A questão daí é de custo Não, mesmo, né? De não, quanto eu sei, fica mas isso. É que, por exemplo, no São Pedro tem o médico da família e tem o ginecologista, tem o pediatra. Então, por isso que eu falo, né? Para que a gente vai montar a estratégia só da família se eu estou trabalhando com os Agora, especialistas? É uma questão a ser debatida, né? Eu não vou... Sim, sim. Mas é que assim, por exemplo... essa Então, o que eu estou questão falando é do- que não tem diferença. Todas estão trabalhando igual. Tem os mesmos profissionais. Não, eu penso assim, é que essa questão do, por exemplo, o agente comunitário, eu penso que seja uma questão importante, né? Sim, Porque por é o enquanto- atendimento domiciliar, é aquela questão Sim. de você ter um acompanhamento domiciliar do idoso, da pessoa que não pode sair da residência por estar acometido por uma doença grave. Isso faz a diferença para a família. Sim, né? tanto é que você viu na apresentação que, como eu falei, os médicos e enfermeiros não deixaram de fazer as visitas domiciliares. Quem deixou foi os agentes comunitários de saúde. Eles continuaram fazendo. É um trabalho importante? É importante, não é? Mas eu acho que tem que ser debatido. Porque assim, a gente pensar, por exemplo, no São Pedro, que nem a gente já conversou bastante, né? Não seria melhor de investir, por exemplo, em um pediatra que ficasse num horário estendido, podendo atender aquela mãe que não pode levar a criança de dia, do que investir em um médico generalista e numa equipe que talvez não tenha tanta eficiência ou não? Porque assim, eu acho a estratégia de saúde da família no papel, eu acho muito legal, né? O trabalho assim seria muito legal se ele fosse feito daquela forma, né? Mas ainda a gente não tem isso sendo feito. Então a gente viu ali, as agentes comunitárias ainda o trabalho é pequeno. Tá. Então assim, a gente tem que treinar muito esses funcionários para eles fazerem um trabalho bem feito e aí sim a gente ter um resultado legal, mas que por enquanto a gente não está tendo. No caso, tem uma questão na hora das despesas, eu não vi despesa com a policlínica. Já tem despesa, na despesa, eu digo, de obras, vocês não detalharam isso. Isso vai ser... É que a policlínica, assim, a gente tinha aqueles recursos do Vitor Lippe lá, né, de repasse. Não, sim, que teve um repasse de 500 mil para construção e um de 300 para aquisição de equipamentos e materiais. Tá. Então, isso é o que está sendo utilizado agora. Inclusive, Agora, estão isso. começando a chegar os materiais que foram comprados e está começando a construir a policlínica, né? Isso, mas eu queria... eu entendo interessante e importante que nas próximas venha o detalhamento das despesas já, né? De construção. A policlínica é algo... É porque a policlínica ainda ela está em investimento. Ela está sendo mas é um construída. investimento de saúde grande, importante. Ela vai entrar nas próximas. Poderia vir quadrimestres. detalhado, entendeu? Essas despesas para ser exposto à população, porque é uma obra que está sendo bastante divulgada e a população anseia muito. Eu acho interessante Não, com certeza. abrir essas despesas. Tá. Até porque evitaria até que isso pudesse ser questionado em sessão. Já viria detalhado, eu acho interessante. Só uma sugestão. Não, eu sei que você... legal. Não, é que por enquanto ainda não tem, entendeu? É que está só com esses recursos Sim, eu mesmo. entendi. Mas na Mas hora é que interessante, começar- entendeu? A população ir Aham. acompanhando, vendo Entendi. que a despesa, acompanhando a questão das obras, eu acho bem interessante, porque é uma obra muito importante na saúde, vai ser um diferencial, Vai. não é? É que E a ela população começou sempre- agora, né? Essa obra começou recentemente, né? E
provavelmente, quer dizer, não é provável, com certeza, no próximo quadrimestre ela vai aparecer. Teria que Porque expor foi o investido. cronograma físico-financeiro e os boletins de medições, né? É. O cronograma físico-financeiro e os boletins de medições. Daí Exatamente. ficava mais transparente, digamos assim. Sim, e com certeza vai ter muita despesa, além do que está começando agora. Outra coisa, a psiquiatria, né? Nós temos hoje em Tietê um psiquiatra que é no CAPS. 2. São 2 lá? 2. E o atendimento é geral ou tem que ter aquela condição de se enquadrar na questão do CAPS? É um encaminhamento de especialidade? Não, Não, o né? CAPS é porta aberta de saúde mental no município. A gente fala porta aberta. Então, qualquer pessoa que chegar lá, a gente fala, ela vai ser acolhida. Então, ela vai ser ouvida e ela vai ser encaminhada, porque lá é uma equipe multidisciplinar. Tá? Então, tem, além dos 2 médicos psiquiatras, tem enfermeiro, tem auxiliar de enfermagem, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem assistente social. Né? Então, é uma equipe que trabalha em conjunto, então, a pessoa é ouvida e ela é encaminhada. E logicamente, avaliado o caso, cada caso é um caso. E realmente tem os critérios para a continuidade do tratamento no CAPS. Mas eu digo assim, o atendimento, o que eu quero chegar na população, né? Que é aquela que é a família que chega ali. Eu digo porque eu venho percebendo um aumento considerável de pessoas que dizem, estou procurando psiquiatra, não acho no município. Eu acho importante esclarecer para a população. Você chega no posto de saúde, a família com uma criança com problema psiquiátrico. Ela vai ser encaminhada para uma especialidade fora do município ou ela vai ser atendida pelo CAPS? Depende do caso. Cada caso é um caso. Hoje, a gente tem um matriciamento. O que é o matriciamento? É a conversa do psiquiatra do CAPS com o clínico geral da atenção básica. Tá? Então, todos os casos são trabalhados em conjunto. A pessoa que está aqui, que ela tem o critério para atendimento no CAPS, ela também é conversada com o clínico geral. E aquela que é só atendida com o clínico geral, ele também conversa com o colega do CAPS sobre o caso. Então, todos os casos são trabalhados e cada um vai ser atendido de acordo com o critério. Mas, por então, exemplo, uma depressão leve, por exemplo, uma depressão leve, ela não é tratada no CAPS, ela é tratada na atenção primária. Na primária, no clínico geral. Isso. Significa que o município não tem a especialidade de psiquiatria. Não, estou dizendo do CAPS. Estou dizendo do CAPS. Não estou dizendo do CAPS. Porque o CAPS é um atendimento de um transtorno específico, alguns transtornos específicos. Mas uma depressão, uma síndrome do pânico, algumas questões é o clínico geral do posto de saúde que vai fazer o atendimento. Sim. Né? Então, nós não temos... Existiria a possibilidade do município ter um psiquiatra para atender, que seja no posto central, ou que atenda essa demanda? Sim, mas hoje, assim, ele é atendido, essa pessoa. Se ela não for para o CAPS, se ela não for o caso do CAPS, ela vai ser encaminhada para a rede do Estado, para ser atendida. Isso que eu quero entender. Ela então, ela não fica sem atendimento. É lógico que tem um psiquiatra... Nós tivemos o levantamento do número de pessoas que foram encaminhadas pela psiquiatria para o Estado? Não, né? Não, a gente pode levantar. Eu acho interessante. Pode levantar. Então, tá bom. Bom, eu vou passar agora, concluída, eu vou dar por encerrado a minha... Então, eu acho que todos os vereadores fizeram, todo mundo fez aqui. Eu vou passar para o público, tá? Dando sequência aqui à audiência. Eu queria só uma partinha. Claro, você quer falar? Pode falar. Eu queria, que eu não agradecer a Raquel, agradecer o Pazinho pelo esclarecimento, né? E é que nem o Pazinho acabou de falar, o questionamento que eu fiz. Acontece que a gente recebe também reclamação, né? Acontece que a ambulância foi no posto, que eu também não, você está entendendo, não sei nada disso. Eu não sei se o menino esperou na casa ou se foi no posto, né? Então, a gente passa o que o público passa para a gente, né? Tá bom? Sim, Então, eu acho importante a gente levantar as informações para a gente poder falar a verdade, né, do que aconteceu de fato, né? Bom, dando sequência aqui à audiência, agora nós vamos abrir a palavra ao cidadão que enviou pergunta aqui via YouTube, Facebook, telefone, tá? Então, vamos lá.
Reinaldo Ginão. Quando que a policlínica irá funcionar? Quando a policlínica irá funcionar? A previsão da conclusão da obra é para 4 meses. Se correr tudo bem, não tiver nenhuma intercorrência no sistema de construção, ela está prevista para ser concluída em 4 meses. Ela estando concluída em 4 meses, provavelmente, uns 30 dias após, ela passa a funcionar, porque tem um período de instalação dos equipamentos, que já estão todos comprados, questão de aprontar o prédio e depois o tempo de fazer a instalação para começar a trabalhar. Também, Reinaldo Ginão, a questão da contratação do oftalmologista, né? Hoje são encaminhados para o Estado. Nós não temos. Existe previsão como que vai ser feito o enfrentamento desta demanda? E quem é o responsável pela contratação? A contratação do oftalmologista, nós estamos já nesta semana iniciando o processo de contratação de uma clínica especializada para esse atendimento da oftalmologia. E nós estamos encaminhando para fora o atendimento atualmente, mas só para você ter uma ideia, hoje nós deslocamos um veículo com 12 consultas agendadas para levar paciente oftalmologia. Das 12, compareceram só 4 para ir para o atendimento. 8 pessoas não compareceram. Então, a gente vê que, às vezes, essa demanda também é um pouco enganosa. Por quê? Se 8 pessoas não compareceram hoje para serem transportadas, para serem consultadas, não estavam precisando de consulta. Tá? Então, a gente tem essa demanda, que a turma tanto fala, mas ela não é bem a realidade do que está acontecendo. Não é por isso que a gente não vai contratar. A gente vai contratar, só para não conseguirmos manter o atendimento oftalmológico em Tietê, por conta do que a Raquel acabou de falar na explanação dela, que a empresa que prestava o serviço aqui, o proprietário dela passou a ser o presidente da Santa Casa e não pode receber verba pública, né? Então, foi suspenso. O outro oftalmologista nosso, que também a gente estava praticamente acertando com ele não voltou a trabalhar ainda, porque ele teve o problema dele também de saúde com a Covid e não voltou a trabalhar ainda. Então, a gente está aguardando agora a contratação de uma outra empresa. Nós estamos procurando e vamos iniciar o processo da contratação nesta semana. Hoje a gente tem a oferta externa, lembrando, logicamente, que ela não atende a nossa demanda, porque o número é grande, certo? Mas, como eu falei, eu sou da atenção especializada, então eu trabalhei na elaboração do memorial descritivo, que assim, o memorial descritivo é tudo para contratação, você tem que fazer um memorial descritivo muito bem feito, né, hoje, para se contratar. Então, assim, eu finalizei e a gente está aguardando uma reunião, né, que a gente vai ter esse pontapé inicial amanhã. E eu também preciso da responsável da central de vagas, que eu falei, é a enfermeira que está trabalhando lá na vacinação, né? Mas a gente tem também um número de vacinadores também que é pequeno, né? Para a gente estar dando continuidade aí nessa necessidade. No atendimento dessa necessidade. É muito difícil, é impossível praticamente você encaixar emergencialmente essas outras 8 pessoas que faltam numa consulta, por exemplo, né? Para um local mais distante. Então, tem a demanda, o pessoal falta e não consegue colocar outras pessoas no lugar, porque é praticamente impossível. Né? Sim, porque assim, essas pessoas que foram agendadas, então já teve todo um trabalho anterior desse agendamento, né? Porque foi agendado, teve a oferta da vaga, foi agendado, foi comunicado à pessoa, né, do agendamento. A pessoa tem que buscar uma filipeta, porque ela tem que levar, senão ela não é atendida, se ela não levar a filipeta. Então, ela vai, pega a filipeta no dia, marca o transporte e não aparece. Outra pergunta, mas só para esclarecer. Reinaldo Ginão,
Por que foi retirada a psicóloga? Foi retirada... É que você mencionou na sua exposição que foi retirada uma psicóloga. Mas isso foi na Santa Casa, né? Na Santa Casa, isso. Na Santa Casa. Os pacientes da internação Covid. Isso. A nossa rede municipal de saúde tem psicólogos, são 2. 3. É, que tem um no CAPES, 2. São 2, né? Um no CAPES, 2 na rede. E atende a rede de saúde e de educação? Não, na educação tem outro. Tem outro? Tem. Tá. Bom, estão chegando perguntas aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem do seu Joel Ribeiro, ele fala assim: essa questão do raio-x é algo que precisa ser melhor analisado. Por que digo isto? O paciente faz o raio-x e o médico, quando solicita o mesmo, ele em seguida pede a tomografia. Por que já não faz a tomografia direto? Uma questão médica. Lógico. Tanto Tá. conduta quanto Tá. custo. Reinaldo Ginão. Por que a gente vê um carro oficial da saúde sendo utilizado direto na Secretaria de Trânsito? Esse aí foi o caso que foi emprestado um carro para eles, né? Eu não tenho bem certeza, preciso levantar essa documentação, mas havia uma necessidade do carro no trânsito, e o trânsito estava sem carro e foi feito um empréstimo. Se não me falha a memória. Um carro comum, né? É. De passeio. É que não é carro de uso comum. Tá. Então, não tem mais pergunta. Acho que ele não trouxe mais nenhuma, não. Eu estou verificando aqui também, não vi mais. A última. Cadê a médica vascular que nunca mais chamou para consulta? Tem médico vascular em Tietê? Então, nós temos na Santa Casa, É. que a doutora Maria Luísa, ela atendia, ela era nossa funcionária, daí ela pediu exoneração. E ela começou a trabalhar na Santa Casa. Então, hoje ela atende os nossos pacientes lá, que foi aquela especialidade que eu falei que já está sendo realizada e nós vamos incluir no plano do ano que vem, mas está sendo realizada. Entendi. Em torno de 50, ela está fazendo 50. Ela era uma médica da rede municipal, não tem mais o médico não dessa... tem mais vínculo, agora ela... Não, mas não temos, e nós não nós, né? O município não contratou nenhum no lugar. Não. Tá. Mas ela está atendendo, quem precisa vai ser atendido. Tá certo. Então, eram essas colocações da população. Mais alguém aqui quer fazer alguma indagação? O senhor quer? Vocês querem? Eu só queria fazer uma outra informação, que a Secretaria de Saúde estamos trabalhando firme na melhoria da estrutura física dos postos de saúde, dos projetos que nós estamos elaborando, porque a intenção e o nosso projeto na Secretaria de Saúde é melhorar a cada dia o atendimento básico. E nós já estamos elaborando todo o trabalho de análise de cada um dos postos, visando a estrutura física, a melhora dessa estrutura física, para poder atender melhor. E outra coisa que a gente também vai implantar na saúde, talvez demore um pouquinho mais, é a informatização. Vamos informatizar todo o sistema da saúde. Inclusive, a interligação com o PA da Santa Casa, com farmácia municipal, com centro odontológico, com laboratório municipal, para a gente agilizar e deixar muito mais seguro, inclusive a programação das viagens. Quer fazer mais uma pergunta? Eu só queria também, como presidente, eu agradecer a presença do Leandro, queria agradecer a presença do Silvio, que também é conselheiro, que faz parte nós temos do aqui o Conselho Silvio, Municipal de Saúde. que também faz parte do Conselho Municipal de Saúde. Então eu peço desculpas e deixo a palavra para você. Em outra oportunidade, eles pronunciam. Mas obrigado, de qualquer forma, pela sua presença. É importantíssimo. O Conselho Municipal de Saúde é muito importante, porque ele representa a sociedade no debate das questões de saúde do município, né, Raquel? Sim, e em breve, como eu falei, nós vamos estar fazendo aí a Conferência Municipal de Saúde. Só queria aproveitar o momento da palavra,
explico o seguinte: Tietê, em termos de saúde, está muito à frente de muitas cidades da região, inclusive o Juliano colocou também. Existe necessidade de a gente colocar pontos positivos também, né? A nossa Secretaria Municipal de Saúde, ela faz a Tietê muito mais do que a população cobra, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de debater com um cidadão a respeito de uma situação que ela não tinha conhecimento, e o Juliano também fez essa colocação como conselheiro. A população carece de cobrar essa informação, mas elogiar também na medida do possível. Tá ok. Eu também queria falar que a nossa equipe na saúde está sendo incrementada, que o Pazin também agora, ele era secretário interino, agora ele é secretário nosso mesmo, né? E a gente agradece o trabalho que ele vem fazendo, e a gente vai fazer muito mais, com certeza. E a gente teve incremento também da Mara Nitrini, que está trabalhando com a gente agora, que vai ser a chefe da atenção básica, da atenção primária. A Mara, isso. Então, a gente também tem aí um caminho aí longo para melhorar também agora Nós no estamos controle caminhando, maior. vereador, para sempre modernizar a saúde, ampliar atendimento e torná-lo mais eficiente. O Conselho Municipal de Saúde, a gente gosta que o Conselho sempre esteja presente, cobrando, ajudando, porque é dessa forma que a gente consegue melhorar. É através de críticas construtivas que a gente consegue melhorar. A gente luta dia e noite, nós temos a Secretaria de Saúde, servidores competentes em cada setor, e como a Raquel acabou de falar, a Mara, ela entrou também para somar, trabalha muito, conhece muito, para estar mais presente junto aos postos, vendo os problemas e as necessidades de cada unidade básica. Porque a gente da Secretaria, você não tem tanto tempo para percorrer o campo, para percorrer os bairros. E o serviço é tanto que às vezes se acaba falhando por estar ausente. E ela vai fazer a vez e a voz da Secretaria junto às unidades básicas. E ela tem competência, como todos os funcionários ou servidores da saúde são competentes. E eu estou tranquilo na Secretaria de Saúde, porque eu estou cercado de pessoas competentes, pessoas que têm conhecimento e têm experiência. E, graças a Deus, a gente tem feito um bom trabalho. Mas não é porque nós estamos fazendo um bom trabalho que a gente vai acomodar. A gente procura cada dia, cada hora, fazer um trabalho melhor ainda. Amanhã teremos que ser melhor que hoje. Bom, como ninguém mais deseja fazer uso da palavra, eu gostaria de agradecer a presença da Raquel mais uma vez, viu, Raquel? Obrigado aí pela exposição, boa sorte, continue trilhando aí o seu trabalho. Pazin, também quero agradecer a sua presença. Boa sorte aí agora oficial, né? Oficial. Você não é mais só interino. Queria agradecer a presença do Mário. Obrigado, Mário. Com certeza a sua participação foi muito importante para nós. O do Ângelo Rafael também. Ângelo, muito obrigado pela presença. Muito importante sua participação. Do Leandro, que é do Conselho Municipal. Do Silvio, que é do Conselho Municipal. É importantíssimo. Eu acho que bom, né, que a gente tenha um conselho participativo. O meu companheiro aqui de comissão, o Jairo, né, Jairo? Nós estamos aqui nós dois hoje. Se você também pela sua presença, né? Claro. Porque senão... E eu queria também deixar nossas mensagens aqui da Câmara Municipal, falo com certeza por todos os vereadores, um reconhecimento nosso para todos os profissionais da saúde, que nesse momento muito difícil, que todos nós passamos, foram verdadeiros heróis, né? Enfrentaram uma situação dificílima, de grande pressão, pessoas que deixaram famílias, às vezes não puderam nem voltar mais para suas casas, porque o medo da infecção. Então, os profissionais da saúde realmente são os profissionais, não só do ano 2020, serão 2021. E isso é importante, a gente aqui que recebe
esses demonstrativos, esses valores, né, esses dados. Por trás de cada um desses dados, de cada um desses trabalhos, tem um profissional que se dedicou demais a tudo isso. Você dá uma parte? Eu considero os profissionais da saúde nessa pandemia igual o soldado de uma guerra. Você está entendendo, Raquel? Porque muitas vezes o cara vai para a guerra e lá ele perde a vida. E quantos funcionários da saúde não perderam a vida nessa guerra da pandemia? Não foi fácil. Então é Deus que deve ajudar todo mundo, todos eles. E para falar a verdade, estão de parabéns. São uns heróis mesmo. É isso aí, Júlia. E agradecer então a Raquel Pazin, que representam aqui o Poder Executivo nesta audiência pública, representa o prefeito Vlamir Sandei, ao qual também deixamos as nossas considerações, bem como e também de todos que participaram via internet. Ao público que participou via internet é importante. Às vezes, as indagações podem, para vocês que são da área da saúde, ser algo muito claro, mas a população, ela é importante essa informação que o Neo Silvio colocou. Porque a população, ela tendo a informação, ela vai questionando levantando outras questões e às vezes até com sugestões importantes. E você vê que são pessoas que utilizam do serviço, como diz sempre o Leandro, né? Quem utiliza o serviço sabe onde está o problema ou não, onde está a solução muitas das vezes. Muito obrigado aos nossos funcionários da Câmara Municipal e ao Marcel que fez a nossa transmissão. Então, desejo a todos uma boa noite. Está encerrada a presente sessão, presente audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigada.